As coisas, amém? Nos alegramos por estarmos na casa do Senhor. Vamos render graças a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos, Deus. Ah, Senhor, como é bom chegarmos na Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, vivermos em união, em unidade, Pai, com Teu corpo. Oh, Senhor, manifesta, Pai, a Tua glória e o Teu poder, Senhor, por meio do Teu corpo aqui na terra, Senhor. Visita, Pai, cada um dos Teus filhos nessa noite, Senhor amado. Nos enche com a Tua presença, Pai. Vai nos transformando, Senhor. Oh, Espírito Santo, só o Senhor é capaz de nos alcançar, Pai, de nos convencer, Deus. Vá trabalhando no meio do Teu povo, Senhor. Desperta, aviva a Tua igreja, Pai. Nós viemos aqui com um único motivo, Deus, de nos colocarmos na Tua presença, Senhor. De Te adorarmos, Pai, de Te agradecermos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, faz a Tua vontade no nosso meio, Pai amado. Senhor, queremos, Senhor, uma adoração verdadeira para Ti, Deus amado. Uma adoração, Senhor, não apenas nesse momento, mas constante, Senhor, que Te alegre, Pai, porque a Tua alegria é a nossa força, Deus. Venha nos renovar, Senhor, venha nos fortalecer, Pai amado. Senhor, acampa os Teus anjos aqui, Senhor, ao redor desse terreno, Pai. Vá, Senhor, transformando essa atmosfera, purificando esse ambiente, Pai amado. Senhor, queremos Te sentir, Pai. Queremos Te tocar, Pai amado. Queremos, Senhor, contemplar a Tua face, a Tua glória, Senhor. Estamos aqui, Pai, aguardando, Deus, o Teu agir em nossas vidas, por meio de nossas vidas, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor, aqueles que nos veem à distância, Pai, aqueles que estão a caminho, Senhor amado. Guarda, Senhor, cuida, dirige o Teu corpo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Teus pensamentos me definem.
Obrigada, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Somos teus, Paizinho. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Glórias a ti, Senhor. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Aleluia, Deus. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Deus. Pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Glórias a ti, ó Pai. Queremos ser definidos por ti, Deus. Oh, Pai, queremos viver, Senhor, a tua realidade, Pai. O que tu tens para nós, Senhor. Aleluia, Deus. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia, Senhor. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa.
você. Jesus, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você. só quero você, só quero você. Jesus, Glórias a ti, Senhor. Jesus, só quero você. Jesus, só quero você. Aleluia, Jesus. Pai. Glórias a ti, ó Deus. Glórias a ti, ó Pai. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta. Vamos ler uma passagem muito conhecida que está em Lucas 6, 38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Honra a quem tem honra. E nós entendemos que muito mais, porque esperamos algo em troca. Chegamos diante do Senhor nesse momento com alegria, por tudo que Ele nos tem feito. O sacrifício de Jesus na cruz, não há preço. O que Ele fez por nós, o nosso resgate, o amor tão grande que Ele nos mostrou. Por isso nós chegamos nessa hora, para mostrar gratidão e para honrar o nosso Deus. Amém? Converse com o Senhor, mostre a Ele a sua alegria, separe aquilo que você trouxe. Nós vamos louvar e depois orar pelas suas ofertas e pela sua vida. Tudo para nós, Senhor. Senhor, eu irei por onde queres que eu vá, Espírito Santo, enche-me de ti para a tua glória.
Senhor, ao teu poderio, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Te entrego, Deus, Jesus, por ti eu Aleluia, vivo. Senhor. Meu coração te entrego, Deus, Jesus, por ti eu vivo. Meu coração te entrego, Deus, Jesus, por ti eu vivo. Meu coração é sempre teu, Jesus, por ti eu vivo. 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 Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Oh, Pai amado, levante seu envelope agora. Dobre seu coração diante do Senhor. Ah, Pai, nós louvamos, Senhor. Nós rendemos a ti, Pai amado. Porque não há, Senhor, outra posição para termos, Senhor, para tomarmos, Pai amado, diante da tua grandeza, da tua grandiosidade, Pai amado. Estamos aqui, Senhor, rendidos a ti, declarando, Senhor, que a nossa maior e melhor oferta é a nossa vida, Senhor. Pai, vai nos sondando, Senhor, porque só tu podes lá no interior, Senhor, lá na divisão da alma e do espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus, arranca, Senhor, se houver ainda alguma coisa que nos afaste de ti, que nos impeça, Senhor, de termos uma comunhão verdadeira. Arranca, Senhor, porque tu podes fazer, Pai amado. Senhor, nesse momento nós chegamos diante de ti, humildemente, Pai, mas com alegria, Senhor amado, para te honrar, Senhor, para te trazer, Senhor, os nossos dízimos, Pai, as nossas primícias, as nossas ofertas, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que tu venha recolher, Senhor, cada uma delas e abençoar, Pai amado, a cada um dos ofertantes, Senhor, que eles possam sentir a alegria do teu Santo Espírito, a força que vem de ti, Senhor, e a verdade, Pai amado, da tua palavra, Senhor, fazendo a diferença na vida, na casa, Senhor, na família, nas finanças, Pai. Abençoa, Senhor, e prospera cada um dos teus ofertantes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Podem trazer as suas ofertas. Glórias a ti, Senhor. Vamos orar com as crianças. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por cada uma dessas crianças. Abençoamos cada uma delas, Pai, e te pedimos, Senhor, que tu possas, Senhor, trazer ao coraçãozinho e à mente delas, Senhor, a tua palavra, Senhor, e entendimento de quem tu és, que elas possam crescer, Senhor, te conhecendo, e que cada sementinha, Pai, que está sendo plantada, gerada no coraçãozinho delas, que possa crescer e dar frutos e frutos bons, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém? Estou alegre de ver a Tainá de volta, Lucas de volta, Carol de volta. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês deveriam fazer: incentivar os seus filhos a dizimarem, porque vocês veem que eles têm o desejo de estar fazendo isso, só que eles não têm renda para isso. Então, faça isso na sua casa, dê um dinheirinho para eles, nem que seja uma moedinha,
mas entregue para eles terem a satisfação de entregar isso para o Senhor. Minhas filhas, desde pequena, elas trazem centavos para a casa do Senhor e foram aumentando conforme a mesada foi aumentando, mas elas sempre traziam. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando estiver mais velho, não se desviará dele, em nome de Jesus. Amém? Bruno. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Bruno nessa noite, Pai, que tu venha usar o teu filho com graça, com poder, que ele venha ser um instrumento teu nessa noite, Pai, que tu venha retirar tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, que tu venha penetrar, Senhor, em todo o seu ser, Senhor, venha enchê-lo com a tua presença, Pai, que da sua boca saiam palavras de vida eterna, Pai, vindas do teu trono nessa noite. Nós abençoamos o teu filho e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo nossas Bíblias. Em João 11, versículo 17. Na verdade, vamos estar começando no primeiro, irmão, depois a gente volta nesse 17 aí. Amém? João 11, versículo 1. Vamos estar trocando aqui. A gente vai dar uma passeada hoje um pouco nesse texto, para a gente poder estar entendendo. Amém? Amém. Diz assim a palavra: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Amém? Vamos só ler até aqui e depois a gente continua. Amém, irmão? Pode estar se assentando. Eu tinha preparado outra coisa para estar trazendo para os irmãos nessa noite, só que ao longo da semana Deus vai modificando as coisas, né? E hoje de manhã, meditando na palavra, o Senhor me trouxe esse texto. Engraçado que domingo, quando eu saí daqui, irmãos, o pastor estava pregando, né? E quando o pastor falou sobre Lucas, né, sobre aquela situação que ele teve lá no hospital e apertou o botão do elevador e passou para aquela ala das crianças, pode parecer coincidência, mas isso aconteceu a mesma coisa comigo e com o Kaká na época. A gente passou por esse mesmo momento. A gente viu essas mesmas crianças naquele lugar. E naquela época eu ainda não conhecia Jesus, né? Estava começando ainda a querer ter um interesse por ele, né? Como se eu pudesse ter escolha, né? Já tinha me escolhido. E a gente olha certas coisas, irmãos, e tipo, não dá para acreditar, né? A gente começa a meditar e para pensar, poxa, será que essas crianças fizeram, né? Com o nosso olhar terreno, para estar merecendo uma situação dessa, né? Só que, irmãos, a gente parar para analisar mesmo, a gente tem que ser muito grato a Deus, né? Se eu for olhar para mim, eu não merecia estar hoje aqui em pé pregando para vocês, e Deus me deu essa oportunidade de estar vivendo dia após dia, né? De ter uma saúde plena, de poder estar fazendo as coisas para Ele, né? E não era esse texto que eu queria trazer para vocês. Só que ontem, irmãos, vocês sabem que eu sou muito flamenguista, né? Já saí do trabalho naquela pressão para chegar em casa para assistir o jogo, né? E aí cheguei em casa já começando, já liguei a TV, quando eu já fui entrar no meu Instagram para postar alguma coisa para perturbar o pessoal, né? Negócio de Flamengo. Só que aí eu abro o meu WhatsApp num grupo lá da empresa. Aí a nossa chefe lá foi e colocou, gente, a gente tem uma amiga do nosso trabalho que ela estava grávida, e essa criança ela tinha uma doença rara, não vou saber o nome, que tipo, dava uma deformidade no queixinho, aí a boquinha, né, ficava pequenininha e tal. Então era uma gravidez de risco. Acho que faltavam 4 semanas para essa criança nascer. E aí ela informou que essa menina ela passou mal, né? Foi para o hospital e essa criança não resistiu, né?
E parece engraçado, irmãos, quando eu vi aquilo me deu um baque, cara, e Deus falou comigo na hora, cara, desliga isso aí e vai orar por essa família, né? E assim que eu fiz, irmão. E vou falar pra vocês que estou aqui com o coração pesado, cara. Sabe? Assim, é muito difícil a gente parar para imaginar e ter um discernimento do que, né, por que disso, né? A gente às vezes julga as coisas, né? Bota a culpa em Deus nas coisas que acontecem. E só que, irmãos, a gente tem que crer e saber que tudo é para a glória dele, né? A gente vai entrar num texto agora que fala sobre Jesus ressuscitando Lázaro, né? E assim, analisando isso que aconteceu, irmãos, eu fiz o que Deus me mandou, né? Assim, lógico que a gente fica triste por uma situação dessa. Só que, tipo, hoje ela postou pela manhã no WhatsApp, né, uma foto com ela, né, o marido dela e a criancinha já no colo dela ali, infelizmente morta. E agradecendo, falei, pessoal, obrigado pelas orações, né? Agora o milagre sou eu e meu marido, minha família, né? Então acho que essas pessoas entenderam que Deus tem o controle de tudo, né? Acho que a maior dor que a gente tem é quando a gente perde um filho. Eu não sou pai, quero ser pai, mas imagina, irmãos, a gente tinha uma mulher esperando aquela criança esse tempo todo e chega no final, essa criança não vem. Só que a gente olha isso, trazendo para o reino, irmãos, Deus fez a mesma coisa, né? Deus, ele entregou. E se a gente for analisar, o caso de Deus era mais, assim, perturbador, se a gente puder falar essa palavra. Porque Deus, ele entregou o seu filho por pessoas que não mereciam. Eu tenho consciência que eu não merecia o sacrifício que Jesus fez. Só que também agora eu tenho consciência, irmãos, que Jesus viu graça em nós. Deus viu graça em nós. Deus, ele se importa conosco. Então acho que o nosso pensamento tem que ser de fazer valer o sacrifício que Jesus fez, né? A gente não para analisar a nossa vida e acha que nós que somos o cereja do bolo, né? Mas só que, irmãos, o evangelho não é sobre nós. Deus continua martelando comigo, isso acho que vai ser para sempre. O evangelho é sobre ele. A gente começou a pregar aqui falando que tudo é dele, tudo é para ele, irmão. É tudo sobre Jesus, tudo sobre ele, né? Então, que a gente possa estar entendendo nessa noite que realmente é o que importa, né? Será que importa eu estar vendo um jogo do Flamengo ou orar por uma pessoa que está numa situação dessa? Sabe, irmão, acho que a gente não leva assim muito a sério aquilo que a palavra fala, né, sobre a oração. Mas só que a oração tem muito poder, irmão, muito poder. Sabe? A gente não tem a dimensão do que realmente as coisas que a gente conecta no céu fazem sentido aqui na terra. A gente não tem essa visão ainda. Só que a gente só vai conseguir enxergar isso de verdade quando a gente começar a viver. A gente tem que sair das palavras e começar a viver coisas extraordinárias, mano. Acho que milagre, a palavra quer dizer coisas que não se explicam, sabe? Todos nós aqui somos milagres. Qual é o sentido da gente acordar hoje e poder estar respirando? Nenhum, irmão. Sabe, se Deus quisesse não dar essa oportunidade a gente, Ele não dá, e não há ninguém que pudesse mudar isso, sabe? Então nós somos privilegiados de estar aqui hoje na presença dEle. Então vamos estar lendo esse texto aqui hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Então vamos estar lendo, passeando aqui nesse texto, né? João 11 começa falando isso. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então a gente já vê aqui Jesus falando isso, né? Todas as coisas são feitas para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, né? Descendo um pouco mais lá no 17, né? Para a gente não ler tudo, né? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Às vezes a gente acha que nosso milagre demora, né? Mas olha a situação de Lázaro aqui. Já tinha 4 dias que Lázaro já estava morto, né? Descendo mais um pouquinho lá no 32, né? Diz assim: tendo, pois, Maria, chegando onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Lá no 35, acho que é o menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou, né, irmãos? Eu posso interpretar aqui que esse Jesus chorou, não queria dizer que
Jesus não tinha controle daquilo, né? Lázaro morreu para quem o amava. Não, mas Jesus ele chorou porque ele ficou triste com aquela situação, irmão. Vendo que aquelas pessoas, irmão, estavam tristes. Então a gente vê que Jesus ele se importava, né? Se a gente crê que o mesmo Jesus era o mesmo Jesus de ontem e hoje vai ser para sempre, Jesus ainda se importa conosco. Jesus ainda se importa com as nossas aflições, com as nossas angústias, né? 37 diz assim: alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Então as pessoas ali, irmãos, e é o mesmo pensamento nosso hoje em dia. A gente quer ver o milagre, eles criam que Jesus podia fazer o milagre de curar Lázaro, mas nunca passou pela mente deles que Jesus podia ressuscitar Lázaro, né? E a própria palavra fala que Deus tem coisas muito maiores do que a gente pensa ou sonha. O 39 diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Vê que nem Marta estava crendo mais naquilo ali, já tinha desistido, né? No 40 diz, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Isso aqui é uma chave muito importante, né? A própria fala que a gente tem que crer, né? A gente tem que crer, por mais que pareça perdido, irmão. A gente tem que crer. Deus ele já lançou promessa para cada um de nós, né? E a gente tem que crer nisso, irmão. Vem se cumprindo versículo, vírgula e ponto, cada dia que está escrito na palavra. E aquilo que Deus já profetizou sobre a sua vida, declarou, vai se cumprir também. Você tem que crer. 43 diz, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Amém, irmão? Então a gente vê que o milagre, irmãos, ele ocorreu, mas só que as pessoas elas não estavam esperando um milagre, elas estavam esperando uma cura, irmão. Sabe? É o que eu falei, Deus ele tem coisas extraordinárias para nós. E a gente ainda está com o nosso olhar pequeno, né? E a gente tem que entender que as coisas que a gente pede para Deus, irmão, se não forem para glorificar o seu nome, dificilmente a gente vai ser atendido, né? Então a gente começa a analisar esse texto, irmão, e ver que os nossos olhos eles são muito limitados, irmãos. A gente vê que esse povo aqui estava limitado só a cura, né? Jesus só cura. Isso aqui não dá para Jesus fazer, não. Eu acho que isso que ocorre na nossa vida muitas vezes, né? A gente acha que Jesus ele só vai até um certo ponto. A gente não acredita naquele Deus que pode tudo, pode o impossível, né? Até que o impossível se apresenta. Aí o nosso Deus do impossível só faz milagre, né? Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, que a gente quer as coisas no nosso tempo, né? A gente vê que Maria e Marta foram lá, mandaram chamar Jesus, né? E a gente vê que Jesus gostava muito deles, irmão. Jesus amava Lázaro. No comecinho fala que Jesus amava Lázaro. Só que Jesus não saiu correndo, irmão. Jesus não saiu correndo para atender imediatamente, porque tinha coisas maiores, irmão. Se a gente depois vai ler no final, irmão, pessoas foram alcançadas por esse milagre, né? Só que a gente quer as coisas no nosso tempo. A gente vai analisar a filha de Jairo. Tinha minha outra Bíblia que eu não trouxe, infelizmente. Ele fica marcando as estrofezinhas, tipo o começo, né? A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Então, na minha Bíblia começava assim, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. A gente vê que o milagre primeiro para acontecer ali, irmão, deveria ser, aos nossos olhos, para a filha de Jairo. Para quem conhece essa história, Jesus ele tinha acabado de curar um endemoniado e Jairo, sabendo daquilo que Jesus podia fazer, sua filha doente já há muito tempo, manda chamar Jesus. Jesus, vão lá que minha filha está doente. Jesus vai. Então Jesus saiu daquele lugar e foi indo em direto para a casa de Jairo. Só que nesse meio caminho, irmãos, quando a multidão apertava Jesus, a mulher do fluxo de sangue entra na história e toca Jesus. Jesus, muito sensível, irmão, vê que aquela mulher estava arrependida, aquela mulher estava, né? Só Jesus pode me curar, irmãos. Ela toca em Jesus e é curada. Jesus para, faz todo o processo com ela ali. E quando Jesus continua a caminhada, irmãos, já vem aquela notícia, né? Pô, a filha de Jairo morreu, já era. E é o que eu sempre falo nesse texto, irmãos. Eu acho que o que às vezes dificulta ou impede da gente conseguir viver o nosso milagre é a nossa reação. Quando a gente vê o nosso irmão recebendo na nossa frente, pô, já ora há tanto tempo. E aquele meu irmão ali já foi atendido de primeira, né? Essa maneira como a gente encara o modo como Jesus, como Deus faz as coisas, é que interfere na gente receber ou não o nosso milagre, né?
E aquele homem, ele, com o coração quebrado, irmãos, praticamente já tinha desistido, mas ele não deixou de acreditar em momento algum. Jesus chegando lá na sua casa, Jesus vai e ressuscita. É mais um milagre que Jesus faz, aquela menina, né? Então a gente tem que pensar, irmãos, e ver isso, repensar, né, os nossos conceitos. As coisas não acontecem no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus, é tudo para a glória dele, né? E um outro ponto muito positivo, irmãos, é a gente crer, né? Acho que a gente tem a nossa fé muito rasa ainda, a ponto de não crer naquilo que Deus pode fazer, né? A gente acha que Deus pode fazer só até aqui, daqui para frente Deus não pode, né? Mas só que não é assim, irmãos. Eu acho que mais uma coisa que nos impede de viver o nosso milagre é o tamanho da nossa fé, é o tamanho daquilo, de quanto a gente acredita naquilo, né? E de quanto a gente também merece receber isso, né? A gente não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira e achar que Deus tem que fazer as coisas que a gente quer da maneira que a gente quer. Não é, irmãos, é da forma que Deus quer. Deus tem que ver em nós interesse, tem que ver em nós desgaste para querer aquilo. Amém? Muitas vezes também, irmãos, a nossa fé, a gente não tem muita intimidade com Deus, a gente não vive muita experiência com Deus. A nossa fé, ela é alimentada por coisas que a gente vê acontecendo em vida de outras pessoas, né? O pastor pregou sobre Jó, né, semana passada. E, irmãos, se a gente for parar para analisar Jó ali, o Jó era um homem perfeito, entre aspas, né? Ele tinha tudo aquilo que Deus podia dar para alguém naquela época, o Jó tinha, né? Só que, irmãos, imagina se fosse com a gente. Será que o próprio Satanás podia entrar na presença de Deus e desafiar qualquer um aqui? Será que a gente ainda se manter firme na presença dele? O pastor também pregou sobre isso. É um milagre que acontece antes desse milagre aqui, que é essa cura do cego com lama, né? Os olhos com lama. E esse homem, ele fala que ele enxerga os homens como árvores, né? E se a gente for parar para analisar, irmãos, ele está querendo dizer que Deus enxerga todo mundo igual. Todo mundo é igual na presença de Deus. Ninguém é diferente, ninguém é melhor do que ninguém. Só que, irmãos, a gente tem que analisar uma coisa. Por que às vezes meu irmão recebe e eu não recebo? Por que às vezes acontece a coisa com o irmão? Né? A gente às vezes tem até uma inveja nesse quesito aí, irmão. Só que isso não existe não, né, pastor? Isso é coisa do maligno, né? Mas enfim, irmãos. Por que às vezes a gente não recebe, né? Além da palavra falar que a gente não recebe porque a gente pede mal, né? Mas se então Deus olha pra gente igual, né? Deus, ele não tem aquele preferido, né? Deus olha pra gente igual. E aqui a Bíblia fala que ele olha pra gente como se fosse árvore. Só que, irmãos, quando a gente pega uma semente e joga na terra, a gente não pode comparar com uma árvore que já está plantada há muito tempo, né? Então o nosso tratamento, ele vai depender muito de como, se a gente for olhar para esse lado de árvore, tão grande essa árvore está. Uma árvore grande que está frutificando não pode ter o mesmo tratamento de uma semente que está começando a brotar agora, né? Então a gente tem que analisar isso, olhar de como que está o nosso crescimento diante da presença do Senhor. O nosso tratamento na presença de Deus vai depender muito de quanto a gente tem crescido, de quanto a gente tem aprendido, né? Quem já mexeu com planta sabe que para a planta às vezes frutificar tem que podar, né? Tem que passar por esse processo. Só que a gente não quer passar pelo processo. O processo de Deus às vezes é dolorido, né? Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer. A gente só quer as coisas boas, né? Os benefícios que a Bíblia tem, o que Deus tem para nós. Só que, irmãos, para receber esses benefícios a gente tem que passar pelos processos, né? Os processos, eles são doloridos. A gente só vai aprender como que realmente as coisas funcionam, irmão, dia após dia, sabe? A gente passou da fase de não entender que a gente vive uma batalha todo dia, irmão. Todo dia a gente vive uma guerra, né? Eu estava falando com uma pessoa esse dia lá no trabalho que, assim, meu pensamento pode estar errado, mas eu acho que igreja, irmão, serve como, se a gente está numa guerra de verdade, irmãos, é como se fosse aquele forte, né? O lugar onde a gente tem que recarregar e ir para a guerra aquela fora, sabe? Aqui não tem guerra com ninguém, irmão. A gente vem para cá, se renova, entra na presença do Senhor e cai de novo para a batalha, irmão. Batalha lá fora todo dia, sabe? Tem gente morrendo lá e a gente está aqui escondido. Eu acho que a gente não foi. Se a gente acha, né, que realmente é um soldado de Deus, irmão, a gente não pode ficar aqui escondido debaixo da trincheira enquanto nossos irmãos estão levando bala sozinhos lá fora, sabe? A gente tem que entrar nessa batalha junto, irmãos. É juntos que a gente vai vencer, né? A própria palavra fala que a gente tem que carregar os fardos uns dos outros.
tá pesado para mim? Me ajuda. Mais para frente eu vou te ajudar. Então esse é o processo que a gente tem que ter. A gente tem que entender, irmão, que ninguém consegue vencer sozinho, né? Sozinho a gente não é ninguém. A gente tem a presença do Senhor. A gente tem pessoas aqui na terra que foram levantadas para estar nos guiando. Mas não vamos entrar sozinhos nessas guerras, não, irmão. Vamos nos ajudar uns aos outros, sabe? Tem muita gente se desgastando, irmão. Muita gente se desgastando. Tava falando com a Yara esses dias, esse amigo oculto aí que a gente colocou, né, irmão? Se a gente não parou para analisar, irmão, a igreja toda está coberta de oração. Ninguém está sem oração. Isso é uma coisa que foi ótima. Ninguém está sem oração. Esse fato da gente estar um orando pelo outro, irmão, em momento algum a gente está sem oração. A gente sabe que o pastor ora por todo mundo, irmão, mas a oração agora está sendo individual para cada um, sabe? Então isso é uma coisa importante, irmão. A gente sabe que a gente está na batalha e em algum momento alguém deixou de orar, irmão, deixou teu amigo fraco, sabe? Vamos continuar nessa pegada aí, cara. Isso é uma coisa que eu acho que não pode nem acabar. Então acho que a igreja inteira está revestida de oração. Se a gente for analisar realmente, a gente às vezes acha que é só, que legal, né? Vamos fazer um amigo oculto de dar oração. Beleza. Só que, irmãos, já ultrapassou só isso, né? A gente entrou numa outra esfera que a gente percebe que a igreja inteira está coberta de oração, né? Ninguém tá de fora. A gente também não pode deixar a carga toda pro pastor, né? O pastor vai orar por todo mundo e a gente acha que está tudo certo. Não, irmão. É um orando pelo outro, é um se desgastando pelo outro. É assim que a gente vai conseguir vencer essa batalha aí. Amém, João? A gente chega no ponto onde Jesus chorou, né? A gente fala, nossa. Mas só que, irmão, Jesus, ele... Se a gente for analisar mesmo a Bíblia a fundo, Jesus, ele era pura emoção, cara. Jesus era muito sensível. A própria palavra fala que Deus, ele não recusa uma oração sincera, né? Deus, ele procura em nós verdadeiros adoradores. Sabe, Jesus é muito sensível, Deus é muito sensível, irmão. Então, naquele momento ali, o Senhor Jesus, ele viu a aflição de Marta, de Maria, daquelas pessoas. Ele se sentiu incomodado com aquilo, né? E Jesus, ele não muda, irmão. Jesus era o mesmo ontem, hoje. É o mesmo Jesus que chorou nessa época. E é o mesmo Jesus que pode chorar por nós também. Sabe, irmão? Mas depende de quão verdadeiramente a gente se coloca na presença dele. Sabe? Assim, cada um sabe da forma como entra na presença de Deus, cara. Mas eu não fico, toda vez que eu vou orar, querendo falar a palavra bonita com Deus, sendo que eu não sou assim. Sabe, irmão? Lógico que você tem que ter o temor e respeito àquilo que realmente Deus é sobre a nossa vida. Só que, irmão, se você é o cara que fala errado, se você é o cara que vai do seu jeito, irmão, sabe? Fala assim, Jesus, eu sou assim, 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 assim. Tu me conhece, cara. Sabe? Não adianta ficar fingindo nada na presença de Deus, ele sabe de tudo, irmão. Quando a gente se coloca de verdade, irmão, daquilo que a gente é na presença de Deus, irmão, Deus, ele não vai se negar a ouvir a nossa oração, sabe? Deus, ele está sensível, irmão, ao nosso clamor, sabe? A gente tem que clamar mesmo, tem que falar com ele. Não pode passar um dia sem falar com ele. Deus sente falta, irmão, sabe? Deus te ama ao ponto de querer ouvir, mesmo sabendo como foi o seu dia, irmão. Chega para ele, assim como Adão era lá no jardim. Ô, Senhor, hoje meu dia foi cansativo, foi isso. Sabe? Deus quer esse tipo de relacionamento conosco. Amém, irmãos? A gente tem que parar para pensar nisso, cara. Estava ontem meditando nisso de noite e Deus não parava de falar comigo que a gente tem que largar de ser hipócrita, irmão, de achar que a gente tem que olhar só para nós mesmos, sabe? A gente tem que carregar os fardos uns dos outros, sabe? Achar que as coisas só acontecem conosco. Ih, tá ruim só para mim. Não, irmão. Tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Tá ruim para todo mundo, irmão. Inclusive, se bobear, tem gente que está numa situação pior do que a nossa, sabe? Não tenho forças para orar, mas entrou, irmãos, vai assim mesmo, sabe? Não tenho forças para vir na igreja. Tem sim, irmão, sabe? Por que a gente tem tanta empolgação, vou falar para mim, né? De chegar em casa, sair correndo, acelerar o trabalho todo para assistir o jogo do Flamengo, e não tem toda essa empolgação para estar lendo a palavra, para estar se desgastando pelo reino, para estar falando do amor de Deus para alguém, né? E o Senhor veio falar comigo isso ontem, cara, nessa situação dessa menina. Assim, você tem que se desgastar pelo outro, sabe, irmão? Às vezes a outra pessoa, ela precisa só de uma palavra de amor, sabe? Um abraço, às vezes não precisa falar nada,
precisa falar nada. O que você fala para uma pessoa que acabou de perder seu filho? O que tu fala para uma pessoa dessa? Só quem já passou por uma situação dessa sabe a dor que é. Então, às vezes, a pessoa precisa só de um abraço, sabe? E a gente, às vezes, é muito omisso nisso. Eu creio que isso está até na palavra, irmão. Se a gente se omitir, né? Se a gente deixar de fazer alguma coisa que Deus mandou, a gente peca, né? O Senhor também me lembrou daquele bom samaritano, irmão. E esse bom samaritano, ele é muito comparado a Jesus, né? A gente vê que a gente sabe que a gente tem que ser como Jesus, né? A gente vê que aquele bom samaritano, nessa história, conta que passou levita, passou lá os caras que era grande lá, né? Como é que é o nome? Sacerdote. Só passou cara top, né, irmãos? Que aparentemente eram os caras que estavam assim com Deus. Mas não era, irmão. Passou aquele bom samaritano, sabe? Aquele cara que ninguém acreditava. Foi esse que estendeu a mão pro próximo. Sabe? É isso que a gente não para pensar. A gente acha às vezes que é melhor do que o próximo. Nossa soberba é tão grande que a gente acha que não, essas coisas é só pra gente. Aqueles caras lá não, aqueles lá são... Não, irmão. Sabe, é muito difícil a gente... Isso pra mim, irmão, Deus tem tratado comigo, não tem de dar fazendo carinho não, irmão. Se tá errado, Deus lá dá logo um pancadão. Mas sabe, comigo só funciona assim, cara. Se for pelo amor, irmão, não funciona não, cara. Tu vai empurrando aquilo com a barriga. Não, irmão, sabe? Cada um tem um jeito diferente que Deus trata conosco. Eu falei, depende do nosso grau de maturidade espiritual. A gente tem que começar a entender como que realmente funciona o reino. Parar de pensar só em nós. Deus tem martelado muito isso comigo, cara. Sabe? É o próximo, cara. Para de olhar só para você. E às vezes, irmãos, a gente passa por situações que a gente acha que Deus ele não pode fazer nada, né? Ah, não, já fiz a minha parte e Deus já fez aqui um pouquinho dele. Não. Deus tem coisas para nós que a gente nunca sonhou, irmão. A gente não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus por nós. Deus pode tudo, amém? Basta a gente crer, irmão. Basta a gente andar certo com Ele, sabe? Deus, Ele é um Deus que Ele nunca erra, irmão. Nunca erra. A gente olha para as coisas, a gente olha aqui nessa história de Lázaro. Ah, não, Lázaro, o Senhor Jesus, tu chegou atrasado. Então Deus errou o tempo ali que era para Ele chegar e para curar Lázaro? Não, irmão. Não, irmãos, as nossas aflições, as nossas lutas, nada está atrasado, irmãos, é tudo no tempo dele. Sabe, se ainda não aconteceu aquilo que a gente tem tanto pedido para Deus, irmão, ou ainda não é o tempo, ou a gente não está preparado para receber. Sabe, irmão? Esses dias a gente estava assistindo uma palestra motivacional da empresa lá, e faz todo sentido, irmão. A gente só recebe as coisas, irmão, a gente só consegue alcançar aquilo que a gente tão sonha se a gente estiver preparado, né? As oportunidades aparecem. Tá preparado? Tá, então vai receber. Não tá? Então vai passar para outro. O outro vai sempre estar recebendo na minha frente. Sempre. Aí eu vou, né, naquela minha ignorância. Quem é o responsável? Eu? Não, é Deus que me dá. Sabe, irmãos? A gente tem que parar de achar que Deus ele é o culpado de tudo. A gente colhe aquilo que a gente planta. A gente tem que entender isso. Não tem como a gente colher outra coisa daquilo que a gente plantou, né? Então a gente tem que começar a ter um pouco mais, irmão, de sensibilidade antes de qualquer coisa que a gente venha fazer, perguntar para Deus se é isso que Ele quer que a gente faça, sabe? Realmente ter um relacionamento com Deus de pai e filho, de perguntar para Deus, Senhor, está certo? E pai e filho, irmão, não é fez errado, vou fazer um carinho não, irmão. Quem é da antiga aí sabe que faz errado vai levar uns tapas. Hoje em dia dá uma zebra danada, mas antigamente, irmão, fez errado, vai tomar uns tabef para aprender, vai ficar de cara para a parede lá igual eu fiquei muito tempo. Sabe, meus irmãos brincando e eu lá fiz caquinha, tô lá igual o bobo lá de cara para a parede. E meus irmãos estão brincando, estão rindo pra caramba. E eu com ódio danado do meu pai e da minha mãe. Mas, irmãos, é esse que é o tratamento de Deus, irmão. Fez errado, vai ficar de castigo. E teu irmão vai ficar recebendo. Sabe? Aí a gente acha que o errado é Deus, né? Que nós somos sempre os certos. Mas o processo é esse, irmãos. O relacionamento que Deus tem conosco é de pai e filho, né? A própria palavra fala que Deus, Ele quer constituir uma família conosco, irmão, que a gente seja como irmãos de Jesus. A gente tem que ser igual a Ele, né?
gente às vezes não mensura o grau de santidade que a gente era para estar vivendo, irmão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, irmão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Dentro de nós foi soprado o Espírito Santo, irmão, fôlego da vida. O Espírito Santo habita em nós. Mas por que a gente não dá tanto valor para isso? Porque a gente acaba colocando coisas e pessoas no lugar mais alto do nosso coração. E coisas e pessoas vão sempre estar nos frustrando, irmão. Sempre estar errando conosco. Sabe, eu sempre falo isso, cara, e é uma coisa que Deus me mostrou e eu vou levar para sempre. Nós não fomos criados, irmão, com o intuito de vida eterna, de salvação. A gente já era salvo. Adão e Eva não tinha problema com isso. Eu acredito que se o pecado não tivesse entrado ali naquele momento, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estariam comendo do fruto da vida, estaria vivo até hoje, irmão. Até hoje. Mas o que nos cortou de estar na presença de Deus, tendo um diálogo encostando nele, irmão, sabe? Foi o nosso pecado. Deus, ele não se mistura com pecado, com sujeira. Deus, ele é santo, santo. E a gente tem que estar buscando essa santidade dia após dia, irmão. Sabe, um dia a gente vai se apresentar na presença dele. Isso eu sempre brinco com o pessoal lá no trabalho. Eu tenho duas certezas aí, irmão. Que um dia a gente vai estar na presença de Deus. Independente se a gente vai para o inferno ou a gente vai para a eternidade. A gente vai ter que estar na presença. E uma outra coisa é a morte. A gente não vai viver para sempre aqui nesse lugar. A gente vai ter uma morte física, né? E a gente vai se apresentar na presença dele, irmãos. E a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fez. Tudo que a gente fez. Sabe? E eu acredito que nesse momento, irmão, já não vai ter como mais a gente tentar reverter nada que a gente fez. Sabe? Já era, acabou. Agora vai ter que botar na balança. Sabe? O que a gente tem feito com a nossa vida, irmão? Sabe? Eu sempre falo isso com a galera que Deus coloca na minha frente, perto de mim, pra gente estar falando sobre o Evangelho. Eu erro muito, irmão, sabe? Eu erro muito, mas ninguém sai de casa, ninguém acorda todo dia querendo errar. Todo mundo quer acertar. Às vezes a gente erra, né? Mas a gente tem que acertar mais do que errar, sabe? A gente tem passado por momentos muito difíceis, muito difíceis. E se a gente não tiver apegado a Deus, irmãos, a gente vai ser enganado, né? A gente vai perdendo, né, nossa conexão com Deus. E é isso que o diabo quer, irmão. Quer que a gente vá se afastando dele pouco a pouquinho. É de pouquinho, irmãos. É pouquinho que a gente vai se afastando dele. Não é de uma vez só. Se fosse de uma vez só, a gente sentia falta. Mas não é de pouquinho, sabe? Ah, não, hoje não vou orar não, amanhã, tal. Quando a gente vê, a gente está totalmente fora da presença dele. Sabe? O diabo vai dar pra gente tudo que a gente gosta. Eu sempre falo, pecar é muito bom, irmão, sabe? Muito bom. Só que infelizmente leva a gente pro inferno. Infelizmente leva a gente pro inferno. Sabe? Deus, ele nunca deu pra nós, irmãos, nunca falou pra gente que seria fácil a gente viver um evangelho. Pelo contrário, é difícil, sabe? É difícil. Mas ele fala pra gente, eu venci o mundo. Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Sabe, irmãos? A gente tem tudo pra estar alcançando o propósito de Deus pra nós. Sabe? Se a gente se manter firme na presença dele. E assim como Lázaro, irmãos, eu creio que Deus, ele não chegou atrasado nas nossas vidas, né? A gente pode estar esperando o nosso milagre. Irmãos, creia que o nosso milagre ainda vai vir. Sabe? Não desista, irmão. Não desista. Deus, ele nos ama de tal forma, irmão, que ele tem cuidado de cada um individualmente, irmão. Por mais que eu falei aqui, o olhar de Deus para nós é igual, só que o cuidado de cada um é diferente, irmão. Depende de quanto a gente deseja estar perto de Deus. A gente vê que lá na ceia, João estava deitado no peito de Jesus. Ah, então João era privilegiado? Não, ele queria estar ali. Ele queria estar ali. Qualquer um dos outros discípulos que quisesse também podia. Sabe? Mas foi uma ação de João querer estar ali. A gente não mensura, às vezes, a força dos nossos atos. Ah, eu amo a Deus, sim. Mas só que o nosso amor, ele é limitado. Ele só vai até um certo ponto. Sabe? Deus, irmãos, ele está de braços abertos, esperando a nossa ação, nosso encontro com ele.
Sabe? Ele não vai sair correndo atrás de nós, não, irmão. Ele está ali, com a sua mão estendida. Ou você escolhe ficar debaixo da graça dele, ou você volta para o julgamento do mundo. Sabe, irmão, o amor de Deus por nós, ele... Acho que é por isso que às vezes a gente não consegue... É difícil estar se mantendo na presença dele, porque a gente não consegue entender de verdade. A gente não consegue entender. Sabe, a gente fala que ama a Deus, está tudo certo. Quando está tudo dando certo. Mas quando as coisas começam a mudar de figura, e aí já não é tanto amor assim. Aí Deus está me castigando. Deus já não está olhando mais para mim. Pô, onde tu tá, Senhor? Esqueceu de mim? Não, irmão. A gente tem que ter um pouco mais, irmão, de discernimento daquilo que realmente a gente tem atrapalhado, né? O fluxo ali de tá recebendo, de ser alimentado por ele. Sabe? A nossa visão, irmãos, ela às vezes ela tá, por mais que independente de tempo de evangelho, irmão, conhecer Jesus, irmão, é diferente, sabe? É algo que a gente não explica, né? Igual eu falei aqui de milagre. Milagre é uma coisa que não se explica. Só acontece, irmão. Milagre não se explica, milagre se vive. Como é que eu explico Deus? Como é que eu explico? Não se explica, irmão, só se vive. Sabe? E a gente quer ficar arrumando desculpinha. Não, irmão. Sabe? Deus, ele já não tem dado oportunidades, irmão, sabe? Qual é o milagre maior que a gente tem recebido? O milagre da gente estar aqui hoje. Sabe? Tinha uma cédula de morte para cada um, irmão. A gente já estava condenado. Não tinha como a gente pagar a dívida que a gente mesmo fez. Mas Deus enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? Foi pago a dívida que a gente tinha. Foi pago. Não vamos estar desperdiçando a oportunidade que Deus nos deu de estar vivendo coisas incríveis na presença dele. Irmão, dificuldade vem para todo mundo. Todo mundo vai passar um perrenguezinho, sabe? Todo mundo vai passar seu vale da sombra da morte. Mas Deus, ele é bem presente na nossa vida. Deus, ele é um Deus de perto, sabe? Não se afaste da presença dele. Persevere. Sempre vale a pena, irmão. Sabe? Deus, ele tem cuidado de nós, irmãos, e a gente não consegue retribuir o amor dele. Sabe? O que Deus quer de nós, irmãos, é amor, é sinceridade. Sabe? Nada de ficar se escondendo aí. Não, irmão, não é isso que Deus quer. Não, irmão, não é isso que Deus quer. Deus, ele tem procurado, irmãos, pessoas com realmente um coração disposto a estar fazendo a vontade dele. Sabe? É difícil, irmãos, é difícil estar na presença de Deus todo dia, irmãos. Eu não achei que eu ia estar aqui. Quem começou a me ajudar na caminhada hoje não está aqui, irmão. Sabe? É complicado, irmão. É difícil estar na presença dele, mas vale a pena, irmão. No final tudo vai valer a pena. Sabe? A gente vai estar lá na eternidade, ser sentado na mesa com ele. Eu sempre falo, eu brinco com isso aqui, irmão. Não me interessa de estar sentado na mesa, estar sentado no chão, só quero estar lá dentro. Sabe? Só quero encontrar com ele. Saber que, lógico que a gente não deve lembrar, mas saber que, irmão, valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Estar na presença do Senhor vale a pena. Não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor nunca disse que ia ser fácil. Mas Ele falou pra gente, eu vou deixar com vocês um ajudador. Alguém que vocês podem estar se comunicando. Alguém que vai ajudar vocês, que vai orientar vocês, que é o Espírito Santo. Então que a gente consiga entender, irmãos, que a gente tem que deixar o Espírito Santo fazer morada em nós. Né? Mudar nossa mente, mostrar qual é o nosso caminho que a gente tem que trilhar. Se aprofundar na palavra, de estar sempre na presença dele, se tornar sensível ao falar de Deus. Né? Errar todo mundo erra, irmão. Sabe? Ninguém está imune de pecar ou de errar, não, irmão. Mas só que, irmãos, se você pecou, irmão, volte onde você pecou, irmão. Conserta e volta a caminhar. Sabe? Às vezes a gente tem uma paranoia de, não, pequei, Deus não me ama mais, vou largar isso tudo aí, vou voltar para a vida que eu estava. Não, irmão. Pecou, se arrependa. Volta para onde você errou, irmão. Não peque mais. Lembra? A mulher do fluxo de sangue está curada, irmão, pela fé. Não peque mais. A
gente tem que ser transformado, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser transformado pelo nosso entendimento, nosso pensamento. Tudo começa pela nossa mente, irmão. Tudo começa pela nossa mente, né? As portas que a gente tem para entrar o pecado são nossos olhos, são nossos ouvidos, né? Concupiscência dos olhos, da carne. Só que, irmão, a questão não é aquilo que entra em nós, né? A própria Bíblia fala disso. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Se aquilo entra de qualquer forma na nossa mente, irmão, e a nossa mente já vai maquinando o pecado, mas isso desce para o nosso coração, aí deu ruim. Para a gente se livrar disso, irmão, vai ter que passar pelo tratamento de Deus. A gente volta para aquele esquema das árvores, sabe? Vai ter que começar a podar tudo de novo. Se bobear, vai ter que cortar o tronco todo, irmão. Ah, então acabou tudo. Não, irmão. Lembra? O cheiro das águas brotará de novo. Sabe? Deus tem maneiras assim de tratar conosco que a gente não entende. Né? Esse dia eu tava vendo um filme aí daquele... Tem um cara famoso aí que tentaram fazer um filmezinho aí tentando explicar um pouco como que seria Deus, né? Eu esqueci o nome desse cara, um cara famoso que ele abre assim o mar vermelho na sopa e tal, aí acha que é o mar vermelho e tal, Jim Carrey. E aí esse camarada que interpreta Deus, ele fala assim, não, então quer saber, tu tá reclamando tanto, vou dar os meus poderes pra tu, tu vai agir do teu jeito. E aí o que ele faz? Ele dá pra todo mundo tudo que todo mundo quer. Aí o troço desanda, irmão, o troço desanda, sabe? As coisas podem não acontecer do jeito, da forma que a gente quer, mas Deus tem um controle de tudo, de tudo. Eu acredito que se Deus tivesse dado um poder desse, se fosse possível, você vai ser Deus por um dia. Nós, irmão, o planeta ia explodir. Ia dar uma zebra danada. Mas Deus tem cuidado de nós, irmão. O cuidado dele é individual, sabe? Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, não, irmão. A gente não é qualquer um. A gente é filho e filha de Deus. O tratamento dele é individual, é especial, irmão. Deus te ama. Sabe? Vamos valorizar um pouco mais isso aí. Sabe? Estar na presença dele é um privilégio, irmão. Não é dor nenhuma. Sabe? Mas o mundo tem outras coisas apresentadas pra gente. Quando eu realmente escolhi servir a Deus, cara, quando eu entreguei minha vida pra Ele, foi num dia que tava chovendo pra caramba, cheguei lá na outra igreja todo molhado, que foi eu, Thiago, a pé, um dia que não tinha onda, não tinha nada, show lá no parque de exposição. A gente indo pra igreja a pé, porque não tinha onda, a gente não ia chegar nunca, e a galera, irmão, que desce ali no horto ali, né, quando vai pra exposição, todo mundo marchando assim, no sentido da exposição, e só nós dois indo pra igreja, só nós dois. Sabe, naquele momento ali eu falei, realmente, Deus tem algo pra mim, cara. Vontade de estar indo na igreja? Pelo contrário, irmão, que tinha de gente ele me chamando para ir naquele lugar, irmão. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, irmãos, que Ele me fez tomar a melhor decisão da minha vida, que foi entregar minha vida para Ele. Sabe, tudo ali naquele dia, irmãos, estava, por incrível que pareça, né, estava indicando para mim não ir para lá. Não tá maluco, pô, vai para essa igreja não, cara. Vamos lá, cara. Hoje está tudo tranquilo e tal. Não, irmão, sabe? Chovendo, cheguei lá na igreja todo molhado. Mas, irmão, Deus, Ele tem me honrado dia após dia. Sabe? Você que escolheu de estar na presença dEle, Deus vai te honrar dia após dia. Sabe? Pode estar passando por um momento difícil. De repente, você está numa situação dessa de Lázaro, Marta e Maria. Ih, já morreu, meu sonho já morreu. Minha expectativa morreu. Não, irmão. Não morreu. Sabe? Você só está passando por um processo. Aprende rápido, né? De repente você só está precisando aprender alguma coisa para você estar recebendo aquilo que você tanto espera. Sabe? Aprende rápido. Não ache que Deus perdeu o controle da sua vida. Tá tudo no controle dele. Amém? Que nessa noite a gente possa sair daqui com esse pensamento de saber que Deus, Ele tem nos escolhido, sabe? Eu aceitei Jesus, eu que escolhi Jesus. Não, Deus, Ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Sabe? Cada um que está aqui foi escolhido a Deus, cara. E aqueles que ainda vão chegar foram escolhidos a Deus, a dedo por Deus. Sabe? Cada um, eu sempre falo isso, cara. A igreja, ela é assim. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma história. Cada um já viveu alguma coisa. Então cada um vai se completando, irmão. É tipo trocar figurinha, sabe? Eu já passei por isso, irmão. Eu tô passando agora. Então me ajuda. Por isso que Deus fala pra gente carregar as cargas uns dos outros. Sabe? A igreja, ela não é perfeita.
Mas vai se tornar um momento que a igreja vai ser perfeita, que é quando Jesus voltar e vir buscar a igreja dele perfeita. Por isso que a gente tem que estar aprendendo dia após dia, irmãos. Sabe? Todo mundo erra, todo mundo peca, só que permanecer no erro, permanecer no pecado é uma escolha nossa. Deus está dando dia após dia a chance da gente estar se consertando, estando na presença dele. Sabe? Você escolhe se mantém deitado ou se você levanta e caminha na presença dele. Sabe? Então que nessa noite a gente venha sair daqui realmente com uma visão diferente de como a gente entrou, sabe? A gente larga de ser egoísta, irmãos, e acha que a gente vai para casa, vai dormir e no outro dia vai começar tudo de novo. Não. Sabe? Se por qualquer versículo seja, você se sentiu abençoado, compartilha com alguém fora. Sabe? Essa questão da internet, isso é uma beleza, cara. Eu me sinto um pouco à vontade na frente de câmera. Mas, irmãos, amém. Sabe? Em algum momento alguém vai conseguir ouvir. Por isso que a gente às vezes te fala. Uma vez um camarada meu falou comigo isso, cara. Cada um tem um jeito de pregar, porque cada um tem um jeito de entender. De repente o jeito que o pastor prega, a outra pessoa não entenda da mesma forma que vai entender comigo falando. Então cada um tem um jeito de pregar, porque cada um tem um jeito de entender. Sabe? Então acho que a gente tem que encarar o reino de verdade como ele realmente é, sabe? Deixar de ser criança, de achar que as coisas é tudo brincadeira, irmãos, que a Bíblia ela é só um livro de historinha, que nada disso é verdade, não, irmão. Tem se cumprido, linha, ponto e vírgula após dia, irmão. Até o momento que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. Sabe? O que falta na gente é amor de verdade, irmão. O amor realmente, a Bíblia fala isso, que o amor de muitos está esfriando até acabar, irmão. Eu mandei esses dias uma mensagem para a Yara, sexta-feira eu doido para chegar em casa cansadão, botei meu fone, tô ouvindo o ônibus dormindo, tô escutando uma gritaria, irmão, dentro do ônibus, nada. Pô, duas mulheres muito doidas saíram na pancada. Aí fui querer saber o que aconteceu, por causa de janela. Vocês acreditam nisso? Porque uma queria janela aberta, outra queria fechada. Uma janela aberta, aí que saiu na pancada. Olha só que troço doido, cara. Que troço doido, cara. E sabe o que é mais interessante, irmão? Interessante não, que é mais horrível, é que o pessoal do ônibus, em vez de tentar resolver, não, o pessoal, vai lá, pô. Aí que o troço, até delegacia o negócio deu, cara. Eu doido pra chegar em casa. Sabe, a gente ri, mas o negócio é sério, mano. Ó, putz, que zebra, cara. Sabe, mano? Por muito menos aí, cara, o nego tá um matando o outro, sabe? Se bobear até por causa de um celular, tu tá numa coisa, o cara tenta te roubar, tu não entrega, o cara te mata. E aí? Olha só como é que o ser humano chegou, cara. O ponto que chegou. Sabe, eu sou um tipo de cara que eu sou bem explosivo, mas Deus tem tratado comigo, sabe? Eu acho que até chegar um ponto desse, sabe? Que a gente estoura com alguém que tá mais estourado que a gente, e aí pronto, acabou tudo. Sabe, é difícil, cara, a gente lidar com o ser humano. Mas só que, irmãos, sabe? Aquele amor que Deus, ele mostrou pra gente um dia, que a gente já entendeu, irmãos, que a gente vive, é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Sabe? Aquela água que sai de Deus, que entra na gente, ela não pode entrar ali e um buraco sem fundo na gente toda a vida. Não, tem que encher a gente num ponto, transbordar e alcançar outras pessoas. Sabe? É isso que é o reino de Deus. É saber que é uma linha contínua, sabe? Tem que vir de Deus, entrar na gente, passar para outro, passar para outro. Não chegar na gente e parar, pum, morreu. Não. É contínuo, sabe? Então que a gente, nessa noite, a gente saia daqui com outra visão de reino, sabe? Sabendo que a gente está numa guerra, mas como eu falei, sabe? Vamos sair daqui, vamos... Assim como Deus mudou nossa vida, vamos apresentar esse Deus que mudou nossa vida. Tem muitas vidas para serem mudadas, sabe? Mas também não vamos achar que a gente é super-herói, não, irmão, sabe? A gente pode cair em qualquer momento, irmão, mas cai e levanta, sabe? Vamos esquecer nunca daquilo que Deus tem feito por nós, sabe? Por isso que a Bíblia fala que isso é uma coisa muito importante, mas a gente não pode se isolar em momento algum. A gente não pode se isolar, né? Deus, ele tem levantado pessoas segundo a vontade dele, irmão, para estar ajudando a gente. Então a gente não pode se isolar em momento algum. Caiu, irmão, se abre com... Aí tem que ver com quem você está se abrindo também, irmão. Tem que colar com pessoas que realmente você enxerga que são pessoas de Deus. Então caiu, irmão, não fica caído não, sabe? Se arrepende,
e volta de novo para a batalha, sabe? Isso é dia após dia, irmão. Não é de uma hora para outra. Jesus não faz mágica. Jesus faz milagre. Tem que passar pelo processo. Amém? Que essa noite a gente saia daqui com uma outra visão do que realmente é o reino e o quão importante a gente é para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei se vocês perceberam que eu não cantei muito hoje no louvor, né? Minha garganta não estava muito boa. Mas esse louvor que o Senhor estava me cobrando para cantar aqui para vocês. Em nome de Jesus. Liga o violão. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era nem pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você, Ele não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh Senhor, oh Jesus. Eu não sei para quem é esse recado, irmãos, mas eu tomei para mim essa palavra hoje. Não chore, não fique chorando, levanta a cabeça, continua seguindo em frente, porque é fazendo a vontade de Deus que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que esse recado foi para cada um de nós, porque como o Bruno falou, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, mas não tenha dúvida de que
aquele que se levantou do túmulo, ele está aqui nessa noite, vai te levantar também de onde você está. Você pode estar enterrado há 4 dias, pode acontecer, tem dia que a gente está ruim, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós, amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos, Pai, porque, Senhor, tu tem cuidado de nós, Pai, e nem mesmo, Senhor, a morte pode impedir aquilo que tu tem para fazer nas nossas vidas, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas, do céu, da terra e debaixo da terra. A tua palavra diz, Senhor, que Jesus tem as chaves até do inferno. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja seja abençoada nessa noite de tal forma, Senhor, que ela venha entender, Senhor, que tu tens o controle da vida dessa pessoa, Pai. Bendito seja o teu nome. Nada acontece por acaso, Senhor. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, Senhor, foi porque o teu Espírito Santo nos trouxe até aqui hoje, para ouvir essa palavra, para saber, Senhor, que tu cuida de nós, como tu cuidou no passado dos teus filhos, tu tem cuidado de nós ainda hoje, Senhor, porque tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e serás o mesmo Deus para sempre, Jesus. Bendito seja o teu nome, a tua igreja te louva nessa noite, Senhor. Bendito seja o teu nome. Levante a tua voz e glorifique ao Senhor, irmão. Diz a Ele que você o ama. Fale com Ele nessa noite. Glorifica aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito sejas tu, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Santo és tu, Jesus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.